Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou explicar por que os dividendos importam, afinal de contas, e também por que eles incomodam no final das contas. Bom, a estratégia de investimento em dividendos é frequentemente alvo de críticas e incomoda muitos investidores do mercado. Por quê? Porque muitos investidores eles olham de uma forma assim, ó, bem simplificada. Uma empresa, provavelmente os gestores daquela empresa vão ter um destino melhor para aquele dinheiro gerado pelo lucro do que o seu acionista, do que o seu investidor. Então eles acabam preferindo que a empresa retenha aquele lucro dentro da empresa e reinvista ela mesma, entendeu? No entanto, é uma estratégia com histórico sólido e validada por renomados investidores como o Benjamin Graham e o Luiz Barsi Filho, ok? Bom, no final das contas, vamos entender por que ela é uma estratégia tão vencedora no longo prazo. Porque os dividendos eles acabam sinalizando diversos aspectos importantes de uma empresa. E vamos dar uma analisada melhor por cada um desses aspectos. O primeiro deles é a rentabilidade. O pagamento recorrente de dividendos indica que a companhia é rentável e gera retornos suficientes para remunerar seus acionistas. É para isso que você investe, afinal, para ganhar dinheiro. Simples. É claro, além de uma análise propriamente dita, feita por nós mesmos, que analisa o histórico de uma empresa e vê que de fato ela consegue ser rentável, ela não iria distribuir dividendos se ela não estivesse gerando lucro de fato, porque senão, da onde que ela iria estar tirando esse dinheiro, não é mesmo? Por mais que ela pudesse maquiar ali os dados contábeis dela ali por trás, não teria como ela maquiar dividendos, porque seria um dinheiro saindo do nada, entendeu? Se ela está distribuindo dividendos, é porque a empresa de fato está gerando lucros e o lucro é o suficiente para remunerar seus acionistas. Então isso é um ponto positivo já para as empresas de dividendos, ok? Confiança. O pagamento regular de dividendos demonstra a confiança da empresa em sua capacidade de geração de fluxo de caixa futuro. Isso indica um modelo de negócios estável e sustentável. Ou seja, se aquela empresa ela não tem uma perspectiva futura, ela não tem uma confiança de que ela vai continuar gerando resultados sólidos e crescentes no longo prazo, não faria sentido ela distribuir os lucros dela para os acionistas agora, entendeu? Faria muito mais sentido ela pegar esses dividendos, pegar esses lucros, reter na própria empresa para fazer novos investimentos, para tentar contornar uma situação como essa, para tentar forçar um crescimento ali, reinvestir esse dinheiro, esse capital em alguns investimentos com uma rentabilidade mais baixa, mas pelo menos crescer, continuar crescendo com o passar do tempo, entendeu? Se ela tá pagando dividendos é porque ela tem a confiança que mesmo com aquele pagamento de dividendos, ela ainda assim vai ter condições de continuar gerando bons resultados no futuro e continuar remunerando seus acionistas. Estabilidade. Empresas que pagam dividendos consistentemente são consideradas mais financeiramente estáveis. Elas são cautelosas em sua gestão financeira e evitam situações de crise. O que isso aqui quer dizer? As empresas que pagam dividendos é muito nessa questão ali do ponto passado. Se a empresa tem perspectiva futura de não passar por tantas crises assim, por ter uma sustentabilidade nos lucros dela ali, ela acaba pagando mais dividendos agora, acaba tendo mais confiança para o pagamento desses dividendos agora no momento atual. Até porque o que acontece? Empresas mais cíclicas, com lucros mais variáveis, podendo até mesmo gerar prejuízos, elas tendem a fazer reservas de lucros maiores para esses momentos de crise maior, de problemas maiores que aquela empresa pode passar. Então essas empresas tendem de fato a pagar menos dividendos. Enquanto que se a empresa está pagando dividendos aqui, quer dizer que ela tem uma perspectiva de não passar por crises muito grandes ou que
a reserva que aquela empresa possa ter já é o suficiente para caso ela venha a passar por alguma crise. Então, isso acaba demonstrando para nós que aquela empresa é estável. É claro que é sempre bom a gente fazer uma análise mais a fundo nos números ali para ver se de fato ela é. Mas a questão é, a distribuição dos dividendos já dá a entender ali que a empresa acaba sendo estável. Comprometimento. O pagamento recorrente de dividendos estabelece uma relação de comprometimento com os acionistas. Isso constrói confiança e pode aumentar o valor das ações no mercado. O que acontece? Isso aqui mostra, acaba gerando aquela parceria entre a empresa e os dividendos. Tanto é que alguns acabam falando, reconhecendo essa relação como se fossem investidores clientes da empresa. Investidores que investem na empresa voltando, com foco nos dividendos de fato. E com isso, aquela empresa acaba demonstrando que ela tem um comprometimento maior em remunerar seus acionistas. E com isso ela acaba atraindo mais acionistas para sua base. E com isso, a tendência é que as ações daquela companhia acabem se valorizando no longo prazo, justamente por ela estar atraindo mais gente e mostrando que ela tem esse comprometimento em remunerar essas pessoas que estão entrando para a base acionária dela. Além disso, receber dividendos oferece oportunidade de reinvestimento, custo de oportunidade e remuneração recorrente. O que isso significa? Bom, enquanto que se o dinheiro ficasse dentro da empresa, você não teria escolha de onde investir. Se você quer reinvestir na própria empresa, se você quer investir numa outra empresa ou não. Basicamente, os executivos daquela empresa iriam definir aonde que eles vão investir e no final das contas você não teria autoridade sobre decidir para onde que esse capital está indo. Enquanto que recebendo dividendos, você tem a oportunidade de reinvestir na mesma empresa, caso você acredite que as ações estejam baratas, ou caso você acredite que estejam caras, investir numa outra empresa. O custo da oportunidade é o seguinte: você não precisa necessariamente pegar e investir novamente esse dinheiro. Se você ver alguma outra oportunidade, talvez fora do mercado financeiro, para fazer uma grande compra, alguma coisa que você já queria comprar faz tempo, e surgiu uma promoção e você tem dinheiro, dividendos caindo na sua conta, você tem aquele dinheiro disponível e você não sofre com o custo da oportunidade. Ou, quem sabe, por exemplo, quando você olha no próprio mercado financeiro, outros fundos imobiliários, outras ações, como eu acabei de falar, estão muito baratas. Mas você não teria capital suficiente para investir nelas. O que acontece? Se você tivesse ações de uma empresa que retesse os lucros para ela mesma, você teria que vender ações e com isso diluir a sua participação dentro daquela empresa para poder abrir posição ou aumentar numa outra que esteja mais barata. Enquanto que com dividendos você não precisa fazer isso. Você pode só esperar os dividendos caírem na sua conta, pegar aquele capital e reinvestir nessa outra empresa. E a remuneração recorrente, que basicamente você vai ter uma frequência ali razoavelmente boa de dinheiro caindo na sua conta. No mínimo, uma vez ao ano, como algumas empresas só costumam distribuir, e outras ali de forma trimestral, e outras ainda como Itaúsa e Bradesco, por exemplo, que pagam basicamente todo mês ali. São pouquíssimos meses ali no ano que eles não pagam nada. E é importante ressaltar que a estratégia de dividendos é válida apenas para empresas que pagam dividendos de forma recorrente, com solidez e histórico comprovado. É claro que daqui entra a questão do que eu falei antes. Fazer uma análise nem que seja básica, assim, sobre o histórico da empresa. Eu gosto de pelo menos pegar o histórico dos últimos 10 anos daquela companhia. Nos últimos 10 anos, ela teve algum prejuízo? Olhando do aspecto anual. Num ano em cheio, ela teve prejuízo em algum dos últimos 10 anos? Se ela não teve, ok, já é um ponto positivo. Essa empresa pagou dividendos em todos esses 10 últimos anos? Se ela pagou, já é mais um ponto positivo. Esses dividendos, eles foram crescentes com o passar do tempo?
ou variaram muito ali, caíram muito, depois subiram muito, ficaram baixíssimos durante um período muito grande e depois saltaram, entende? Aí a gente consegue já ter uma noção da previsibilidade desses dividendos futuros daquela empresa. Então, é uma análisezinha um pouco básica, é sempre bom se aprofundar um pouquinho mais, mas os dividendos eles já mostram para nós alguns aspectos interessantes para a gente identificar nas empresas, e junto de uma análise um pouco mais aprofundada já ajuda muito. E aí, vamos para os exemplos. Aqui é o exemplo das ações da Engie. Podemos ver que na linha verde é basicamente a rentabilidade final do investidor com o reinvestimento dos dividendos, e a linha vermelha é sem o reinvestimento dos dividendos. Aqui no primeiro momento nós podemos ver que sim, os dividendos tiveram uma diferença muito grande na rentabilidade final do acionista, e também podemos ver que sem eles aqui nesse cálculo, a rentabilidade final teria sido muito mais baixa. Então, é muito importante o reinvestimento dos dividendos. Como eu disse no passado desse vídeo, não precisa ser necessariamente na mesma empresa, caso ela não esteja tão barata. Pode ser em outras empresas que sejam mais baratas do que aquela lá. E isso é um dos benefícios pelo qual o investimento em dividendos proporciona para nós. Mas no caso da Engie, simplesmente pegando os dividendos e reinvestindo nela mesma, olha só a rentabilidade final que o investidor teve nesses últimos anos aí de investimento. Basicamente 20 anos aqui de investimento, e podemos ter essa noção que com o passar do tempo, inclusive, esse gap, essa diferença de rentabilidades vai crescendo cada vez mais por causa dos juros compostos. No caso da Taesa, isso ainda fica mais evidente. Olha só a diferença incrível que o investidor teria tido caso tivesse reinvestido os dividendos na própria companhia. Aqui mostra mais uma vez. São duas empresas do setor de energia elétrica, conhecidas por serem boas pagadoras de dividendos e que muitos investidores de longo prazo acabam tendo nas suas carteiras. Então podemos ter uma noção, empresas mais previsíveis, com receitas reajustadas por inflação, e podemos ter essa noção de como que os dividendos tiveram uma relevância gigantesca na rentabilidade final. E agora eu trouxe um exemplo de uma empresa que é um pouco mais cíclica. Por quê? A Vale. A Vale depende do minério de ferro, que é uma das principais commodities negociadas no mundo. Esse minério de ferro, ele varia de acordo com os ciclos dele. Ele pode se valorizar ou se desvalorizar. E mesmo em empresas mais cíclicas como ela, olha só a diferença que os dividendos fizeram. É óbvio que nesses últimos anos, que essa diferença aumentou, devido ao fato de que são os anos em que ela pagou os dividendos mais relevantes em relação a todo o histórico ali do investidor. Mas como nós podemos ver, olha a diferença que o investidor que reinvestiu teve e o que não investiu. Bem clara essa diferença. E até mesmo em empresas que historicamente têm um dividend yield mais baixo, mas que tem uma qualidade superior, que consegue entregar rentabilidade crescente com o passar dos anos, como a WEG, por exemplo. O que acontece? Podemos ver que historicamente, desde vários anos atrás, o investidor que reinvestiu os dividendos sempre teve uma margem de segurança, uma margem de rentabilidade acima do investidor que não reinvestiu. E olha só como no último ano principalmente, essa vantagem tem se intensificado, tem aumentado. Então realmente podemos notar essa diferença na rentabilidade, na relevância. Os dividendos importam, não apenas pela remuneração direta aos acionistas, mas também pelos sinais de rentabilidade, confiança, estabilidade e comprometimento que eles representam. Foram os aspectos que eu citei aqui no vídeo e comentei. Considere os dividendos ao analisar sua rentabilidade e estratégia de investimento. Não ignore a oportunidade de aumentar seu retorno através do recebimento de dividendos. Então, é sempre bom analisar um pouco mais a fundo essa questão aqui. É claro que cada caso é um caso, mas como nós podemos ver, esse papinho de que
empresa que paga dividendos não cresce, ou que dividendos são irrelevantes, que dividendos não importam. Acaba sendo um papo assim que não é muito factível, não é muito sólido, não se sustenta no final das contas, ok? Bom, para criar o roteiro desse vídeo aqui, eu me inspirei num relatório educacional da plataforma INT, do grupo de estudos Findocs. Só pesquisar no Google ou no Instagram, que eles têm um perfil bem ativo lá, que você vai ver que eles têm um conteúdo muito bom, muito educacional, que tem muitas informações muito interessantes para o investidor, ok? Inclusive, pretendo me inspirar em mais estudos deles para trazer mais vídeos aqui no canal, como esse daqui, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Futuramente, eu pretendo trazer mais vídeos educacionais, trazendo insights financeiros, trazendo informações sobre estudos, aqui pro canal também. E se você gostou desse vídeo aqui, comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo com seus amigos para eu saber que vocês gostaram e futuramente trazer mais, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!